sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Novinha Libarino e o tutorial de hoje, gente, é essa bolsa aqui lindíssima, produzida no fio de malha, super colorida e também super fácil de fazer. Ela é uma bolsa totalmente econômica, é uma bolsa que você vai conseguir fazer ela com menos de 300 gramas de fio de malha. Mesmo trabalhando com fio duplo, eu trabalhei com fio duplo aqui com 2 fios juntos, tá? Esse fio aqui é da Círculo e aqui essa parte aqui eu usei um vermelho carmim da Círculo. O rosa, eu usei o rosa algodão, é muito bonito, um rosa bebê bem vivo mesmo, muito bonito. E essa cor aqui, gente, clarinha aqui, que é o porcelana, tá? Ele equivale à cor off-white, é bem clarinho, não chega a ser branco, mas também não é bege, é um creme bem claro. Utilizei também, aqui que eu usei nela foi só um fecho imantado, tá? Usei só um fecho imantado. Vou deixar todo o material que eu utilizei aqui, gente, na descrição do vídeo. Tudo que eu utilizei, a quantidade, a numeração da agulha, tá? Que é compatível para esse fio. Tudo certinho aqui para vocês na descrição do vídeo. Mas mesmo assim, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode deixar a pergunta aqui nos comentários, que sempre que eu tiver um tempinho aqui, gente, que eu puder vir aqui responder, vou responder cada um de vocês com muito amor e carinho. E se por acaso vocês também quiserem lá na minha rede vizinha, no meu Insta, tirar dúvida, pode só deixar mensagem lá que eu também respondo, tá bom? E se você ainda não é inscrita no meu canal, eu peço que, por favor, se inscreva, se puder deixar um joinha, algum comentário para me ajudar no engajamento, eu agradeço muito, tá? E não esqueça de ativar o sininho, que sempre que eu postar novidade, você vai ser notificado, certo? Então, bora ao tutorial dessa peça aqui, que tá maravilhosa e fácil de fazer. E aqui eu vou dar início à minha bolsa, vou trabalhar com fio duplo, como eu havia dito. Vou juntar aqui as minhas duas pontinhas. Vou fazer aqui, ó, nozinho inicial, coloco a minha agulha de volta. E a partir daqui eu vou fazer 11 correntinhas. Uma observação, eu não conto essas correntinhas que tá, esse nozinho aqui que tá na agulha como correntinhas. Eu vou começar a contar minhas correntinhas a partir de agora. Para que você que é iniciante, que tá chegando agora no crochê e você não sabe o que é uma correntinha, é muito simples, é assim, ó. Vai posicionar o fio aí no seu dedo de um jeito que seja confortável para você pegar. Eu normalmente seguro assim, ó. E prendo aqui embaixo com esses 2 dedos. E mantenho o fio sempre reto aqui para que eu possa manusear com facilidade. Vou vir aqui, ó, com a agulha, vou lá onde tá o meu fio aqui nesse dedo, vou pescar o meu fio e vou trazer passando aqui, ó, dentro do nozinho. Mais uma vez para você ver, vou lá atrás, pesco, trago e passo aqui dentro do nozinho. E assim, desta forma, eu vou formando as minhas correntinhas, uma a uma, até completar as minhas 11 correntinhas. Feita aqui as minhas 11 correntinhas, eu vou conferir para ver se tem o tanto ideal. É bom sempre conferir para que não faça nenhuma correntinha a mais e nem a menos, tá? Porque isso pode influenciar no resultado final da tua peça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 11 correntinhas aqui e vou voltar trabalhando nessas correntinhas aqui do lado de trás, nesses nozinhos que se forma aqui atrás das correntinhas. Para cada nozinho desse aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Se você é iniciante, tá começando agora no crochê e não sabe o que é um ponto baixo, a gente faz assim, ó. Eu vou pular o meu primeiro, tá? Eu vou pular aqui a correntinha 11 e vou aqui na 10. Certo? Ó, vou aqui, vou inserir minha agulha desta forma, até ela atravessar do lado de cá. Vou lá atrás, pesco o meu fio, trago aqui pra frente e faço aqui, ó, um ponto baixo. Mais uma vez pra você ver, ó, vou aqui, ó, vou inserir minha agulha nesse nozinho, pesco o meu fio lá atrás, trago pra frente e vou ficar assim, ó, com 2 laçadas na agulha.
e fecho as duas de uma única vez. Aqui eu já vou marcar aqui o meu primeiro ponto, porque este daqui será o meu primeiro ponto aqui da quininha. Quando eu dar a volta, preenchendo todas essas minhas correntinhas e voltar até aqui, eu vou ter já um ponto baixo aqui da minha quininha, certo? Então, vou marcar ele, que esse é o meu primeiro ponto baixo da minha quina. E aqui eu vou dar continuidade até a penúltima correntinha, trabalhando aqui, ó, nesse nozinho que se forma aqui atrás das correntinhas, tá? Vou trabalhando desta forma, até chegar ali na penúltima correntinha. Vou adiantar aqui, ó, e já volto. Ah, uma observação para você que tá começando agora no crochê, tenha cuidado para não esquecer de pegar os dois fios. A gente está trabalhando com fio duplo, certo? Então, na hora de pegar o fio, ter cuidado para não pegar só um, pegar os dois, senão a peça vai ficar com defeito. Então, é ideal que você pega os dois fios, tá? Não pegue só um, não. Se você perceber que por acaso você pegou só um fio, refaça o ponto, porque senão a bolsa vai ficar com defeito. Tô chegando aqui no meu penúltimo ponto. E aqui eu vou explicar como funciona. Aqui eu marquei que é meu pontinho da quininha daqui, certo? Então, esse ponto é da quina. Eu vou contar, esse eu não conto, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pontos laterais aqui. Então, eu vou precisar de 8 do lado de cá também, tá? Aqui eu tenho meus 8 pontos laterais, eu vou precisar de uma outra quina para ficar igual essa, porque essa minha peça é oval. Ela precisa ter um cantinho aqui pra gente dar continuação do lado de cá até chegar aqui na outra quina. Então, aqui, nesse último ponto, eu vou precisar fazer 3 pontos juntos no mesmo correntinha, que será os 3 pontos dessa quina. Então, eu venho aqui dentro, ó, vou colocar um pontinho. Vou marcar ele com marcador, porque esse ponto é da minha quina aqui, certo? Ó, vou marcar ele aqui. E é bom vocês marcarem aí, principalmente para quem tá iniciando, porque assim não se perde aonde é a quininha da bolsa. Eu vou marcar o primeiro e o último ponto. O do meio eu não vou marcar, o segundo eu não vou marcar, não. Vou marcar só o primeiro e o terceiro, que é o começo e o final da quina. Aqui eu vou colocar mais um ponto nesse mesmo buraquinho. Quando a gente coloca dois ou mais de 2 pontos no mesmo lugar, a gente fala que é aumento. Então, vou fazer aqui, ó, meu aumento aqui, que é na quininha. Vou aqui colocar mais um ponto, aqui já escondendo esse fiozinho aqui, ó, junto com os pontos, tá? Já vou escondendo ele aqui por dentro. Aqui eu vou colocar o terceiro e o último ponto aqui da minha quina, já vindo do lado de cá, desta forma que você tá vendo aí no vídeo. E desta forma, eu já tenho aqui a quininha da minha bolsa. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, esse é o terceiro ponto. Então, vou marcar ele também, pra mim não fazer confusão do outro lado, tá? Ó, vou marcar, aqui será a minha quina. E aqui, eu vou voltar trabalhando até chegar aqui, ó, no penúltimo ponto, de novo, até chegar no penúltimo ponto, fazendo 8 pontos baixos. Eu tenho 8 pontos laterais, eu vou precisar de 8 pontos do lado de cá, para ficar igual, certo? Então, eu vou voltar aqui, trabalhando para cada ponto desse, vou fazendo outro do lado de cá. Para cada pontinho desse, vou fazendo outro do outro lado, desse jeito aqui, ó. Vou inserir minha agulha, ele vai ficar de frente pro outro, igual você tá vendo aí no vídeo. E aqui faço um ponto baixo. Vou no próximo espacinho livre, sempre no próximo espaço livre, onde tem mais de um ponto junto, é só aqui na quininha. É aqui o único lugar que teremos aumento. Daqui até chegar aqui, que é onde eu falei que é o penúltimo ponto, não teremos aumento. Será ponto. Para cada correntinha de base, vamos fazer um ponto baixo também. Vou no próximo, outro ponto, na mesma direção do outro ponto. Ele vai ficar um de frente pro outro, até chegar ali onde eu mostrei pra você. Quando eu chegar ali, eu paro pra fazer o cantinho da bolsa junto com vocês. Cheguei aqui na minha outra extremidade, fiz 8 pontos, como eu falei que eu ia fazer.
Para cada ponto desse de cá, eu fiz outro igual desse lado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos do lado de cá também. Aqui eu vou formar a outra quininha do lado de cá. Como eu falei para vocês, aquele ponto que eu marquei com o meu marcador é meu primeiro ponto dessa quina, para ficar igualzinha de cá com 3 pontos. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, bem aqui no último buraquinho de encontro a esse, vou colocar um ponto baixo aqui e vai ficar com 2 pontos. Aqui eu vou simular o terceiro ponto quando eu fechar aqui, ó, nessa alcinha. Então, quando eu pegar e levar essa alcinha pra lá e fechar, na hora do fechamento eu vou simular o terceiro ponto aqui. Vou mostrar agora pra vocês como que eu vou fazer. Vou tirar aqui meu marcador, eu vou fazer meu fechamento aqui onde tá o marcador. Vou tirar ele e vou levar essa alcinha lá pra trás. Vou vir aqui, ó, de trás pra frente, ó. E vou levar essa alcinha lá pra trás. Vou colocar ela aqui na agulha e levo ela assim, ó. Levei lá pra trás. Eu vou vir aqui, ó, embaixo das laçadinhas, de todas as laçadinhas aqui, ó. Vou embaixo dela, ó, vou inserir minha agulha e ela vai sair aqui por baixo, tá? Vou colocar essa laçadinha aqui de volta na minha agulha. Toma cuidado para pegar as duas, como eu falei, que se não pegar todas, vai formar buraco, tá? Não vai ficar muito bonito. Aqui eu vou regular o meu ponto, tá? Para ele ficar tudo do mesmo tamanho aqui, ó. Para essa alcinha ficar do mesmo tamanho de uma correntinha, tá? Ó, vou deixar ela... Vou simular uma correntinha aqui e um ponto também, correto? Ó, pesco meu fio lá atrás e vou passar com ele aqui, ó. Dentro dessa laçada, ele vai vir aqui por dentro, tá? E vai sair aqui por baixo, ó. Vai sair aqui por baixo das duas laçadas desta forma. E aqui, ó, vou fechar e já simulei um ponto aqui, ó. Bem no meio dessas correntinhas. Feito aqui o meu ponto, eu vou colocar mais um ponto aqui dentro, porque aqui nessa carreira vou trabalhar com aumento, tá, gente? Aqui eu vou fazer aqui, ó, para cada ponto desse aqui da quininha eu vou fazer 2. Então, eu vou vir aqui e vou colocar mais um pontinho. Fiz o meu segundo ponto, vou marcar aqui com o marcador. Aí, se vocês tiver marcador e quiser marcar para não se perder, é ideal, tá? Era para mim ter marcado aqui o último ponto, eu não marquei. Deixa eu marcar aqui para não fazer confusão, porque aqui é meu último aumento, tá? Vou marcar aqui. Aqui eu não preciso marcar, porque eu vou aqui, ó, onde eu fiz o fechamento. Lembra onde eu levei a alcinha lá para trás? Eu vou inserir minha agulha aqui, ó. Bem nesse espaço e vou colocar 2 pontos também, ó. E aqui eu tenho 2 aumentos já da minha quininha, tá? Tô com a minha quininha quase pronta, ainda vai faltar mais 2 aumentos aqui, mais um aumento para formar minha quininha, que é aonde eu marquei com o marcador. Então, aqui eu vou dar a volta nele, e aí quando eu voltar, aí sim eu faço o meu último aumento do lado de cá. Aqui eu vou dar continuidade, fazendo, para cada pontinho desse aqui, ó, eu vou fazendo um ponto baixo até aqui, ó. Quando chegar onde tá meu marcador aqui, onde eu marquei, vou fazer outro aumento, que será a minha outra quina. Então, eu vou andar aqui, ó, para cada pontinho aqui, vou fazendo um ponto baixo. É bem no meio, tá? Entre um ponto e o outro. Vai inserir a agulha aqui, ó, e vai fazendo um ponto baixo. Aqui é ponto baixo básico, sem ser centrado, sem nada. Isso aqui é muito fácil de fazer, um ponto exatamente para iniciante. Aqui, ó. Vou fazendo meus pontos baixos até chegar ali na outra extremidade, tá? Vou no próximo espaço livre, vou fazendo meu ponto baixo. Vou adiantar aqui, que eu tenho certeza que você já entendeu. Quando eu chegar aqui, eu faço o aumento junto com vocês. Cheguei aqui já fiz os meus 8 pontos livres, porque esses pontos que eu falei pra vocês aqui, que era 8 aqui, ele vai manter, tá? Ele não tem aumento, então ele vai ter que manter os 8, né? Aqui tem, ó, um aumento que é minha quininha, e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele precisa manter os 8 pontos livres sem aumento aqui. Chegando aqui onde tá o marcador,
Vou remover e vou colocar 2 pontinhos aqui, porque aqui é meu aumento da outra quininha, tá? Lembrando que um aumento é aonde colocamos 2 ou mais de 2 pontos no mesmo lugar. Coloquei um ponto e aqui vou colocar mais um. Ó, se não quiser marcar aqui com marcador, não precisa mais, porque a segunda carreira não vou trabalhar com aumento, vou trabalhar ponto sobre ponto, então não colocarei mais marcador. Deixar só aqui nesse aqui, que é o primeiro ponto, para não fazer confusão. Aqui eu vou no próximo e faço um aumento também. Vou fazer 2 pontinhos no mesmo lugarzinho. Aqui vai sempre alinhando o fio, porque como eu estou trabalhando com fio duplo, e aí se vocês forem trabalhar também com fio duplo, se não alinhar, esse fio vai embolar e não vai ficar muito bonito. Então, é sempre bom manter ele esticadinho, os 2 fios. Vou no próximo aqui, tiro o marcador daqui, vou remover meu marcador e vou colocar 2 pontos aqui também. Que aqui é meu terceiro e último aumento aqui da quininha. Feito aqui meu outro aumento, vai ficar desta forma, ó. 1, 2, 3 aumentos aqui, ó, bem na quininha. E aqui vou voltar para cada ponto de base aqui, ó, fazendo um ponto baixo até chegar aqui, ó. O último aumento será onde tá o marcador. Aqui vai ser 8 pontos livres, igual tá aqui, tá? Esses aqui são pontos sem aumento aqui na lateral, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser 8 pontos iguais esse aqui de baixo, tá? Vamos manter os mesmos 8 pontos aqui, porque, como eu disse, o aumento é só ali na quininha. Vou aqui dar continuidade até chegar ali onde eu coloquei meu marcador, fazendo para cada ponto desse um ponto baixo, tá? Até chegar ali. Chegando já aqui no finalzinho, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra lateral, tá? Vou remover meu marcador aqui, ó. E vou colocar meus 2 últimos aumentos aqui nessa quininha. Feito aqui, ó. 1, 2. Agora, vou fazer o fechamento aqui com vocês. Vou desmanchar esse ponto aqui, que ele não ficou muito bonito. Vou refazer ele novamente aqui, que ele ficou meio estranho. Quando o fio ele não fica bem alinhado, bem esticado, não fica muito bonito os pontos. Feito aqui meu último aumento, vou fazer meu fechamento, tá? Aqui tinha 1, 2, esse é o meu terceiro aqui da quininha. Aqui vou fazer o fechamento bem nesse ponto aqui onde tá o marcador. Então, vou remover ele. Vou puxar essa alcinha aqui de um tamanho para levar lá para trás, ideal. E vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui essa correntinha que é meu primeiro ponto? Eu vou aqui nessa alcinha de trás para frente e vou levar essa laçada lá para trás. Aqui, vou vir aqui embaixo do ponto, ó, dessas 2 laçadinhas, ó, vou embaixo dela, tá? E vou colocar ela aqui de volta na agulha e vou regular aqui o tamanho dela. Não deixa nem muito grande e nem muito pequena. Só não puxa demais para não formar buraco aqui também nessa base. Se puxar demais, forma buraco aqui do lado. Então, assim, mantenha do tamanho das correntinhas aqui, ó. Se vocês olhar cada ponto que a gente faz aqui, ó, forma uma correntinha, certo? Então, tenta fazer do mesmo tamanho delas, que aí vai ficar bem legal. Feito aqui, ó, puxo aqui meu ponto aqui pra cá, ó, minha alcinha, e vou fazer meu fechamento. E minha peça, gente, vai ficar desse tamanho aqui mesmo, tá? Da próxima carreira não tem mais aumento. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto, para cada ponto de base desse aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Eu marquei aqui mesmo o primeiro ponto só para mim não me perder. Uma observação para você que tá começando agora, se você quiser a tua peça maior do que a minha, pode sim. Só acrescentar mais correntinha aí, umas 2, 3 ou mais correntinhas, que a tua peça vai ficar maior do que a minha. É as correntinhas que vai determinar o resultado final do tamanho da tua peça. Como eu tô trabalhando aqui com fio da Círculo, se por acaso você for trabalhar com fio da Círculo, da Fischer, dá pra fazer maior sim, porque ele é um fio bem levinho, então ele não vai pesar. E aqui também vou fazer a troca de fios, tá, gente? Aqui eu vou mudar a cor do fio. Vocês podem cortar um desses, eu vou trabalhar só com um fio vermelho e vou juntar o branco aqui. O branco não, vou juntar o rosa, eu vou trabalhar com rosa agora.
agora. Então, vocês cortam aí um, eu vou cortar só um. Se você quiser fazer a tua toda vermelha, pode, ou toda rosa, toda branco, pode fazer da cor que tu desejar. A minha eu vou fazer com essa paleta de cor aqui, que eu acho muito linda, a combinação de rosa com vermelho, eu acho que fica muito romântico, bem fofo. Então, assim, mas se você quiser fazer a tua de uma cor só, também dá, tá bom? Aqui eu já vou fazer a troca do meu fio. Vou juntar, fazer um rosa e um vermelho aqui agora. Vou juntar aqui, ó. E já vou começar a trabalhar com um fio diferente agora. Aqui é só você juntar um fio aqui com o outro, ó. Na hora de ir puxar, ó, vou vir aqui no próximo ponto, vim aqui, ó. Vou aqui no próximo, vou lá, na hora de pescar, eu já pesco o vermelho com o rosa, ó, trago. E aqui, vou dar uma regulada para não desperdiçar fio e fazer o fechamento aqui, tá, gente, ó. Faço o fechamento e vou trabalhar dessa forma, tá? Aqui, se você quiser esconder esse fiozinho, pode. Se não quiser, pode deixar ele solto aqui, que se você quiser usar aquela bolsa cheia de pontinha, cheia de fio, dá pra deixar, fica bem bonitinho. A minha, eu não vou deixar ela cheia de fio, vou deixar só no ponto estratégico. Então, esse aqui eu vou esconder assim, que depois eu vou colocar só na alça, que eu acho que não fica muita coisa, tá? Como ela já é uma bolsa colorida, se eu deixar um monte de fio pendurado, vai ficar muita presepada. Eu acho que fica exagerado demais. Até deixaria se ela fosse de uma cor só. Mas como ela é bem colorida, aí eu já vou deixar só um fio mesmo. E aqui eu vou dar continuidade, tá, gente? Aqui pra cada ponto de base, vou fazendo um ponto baixo, tá? Essa peça eu vou fazer com vocês do início ao fim, por quê? Porque vamos ter trocas de cores, então, assim, não vou deixar vocês fazer sozinho, por mais que aqui é ponto sobre ponto, não tem aumento, mas eu vou fazer mesmo assim por causa da troca de cores, porque tem pessoas que estão iniciando agora, para entender mais ou menos como que vai ficando a troca de cores, certo? Vou aqui dar continuidade, quando eu chegar aqui no final, eu volto para fazer o fechamento com vocês. Cheguei aqui no final já da minha peça. Aqui, gente, eu gosto de dar sempre uma esticadinha no fio, às vezes, ó, eu gosto de dar uma alinhada para esse fio ficar bem esticado, porque quando ele vem do novelo, ó, ele vem meio chapado, aí os pontos não ficam muito bonitos. Aí quando eu dou uma esticada, ele dá uma alinhada, assim, ó, ele fica mais bonito na hora de fazer os pontos. Vou aqui tirar meu marcador e o fechamento é igual ao outro, tá? Não tem diferença, venho aqui, ó, de trás pra frente, vou levar esse ponto lá pra trás e vou fazer o fechamento aqui, igual aos outros. Também vou fazer a troca de volta aqui, também vou fazer a troca de cor aqui também nessa carreira, tá, gente? Aqui eu vou trabalhando com bem colorido aqui, bem coloridão, tá? Aqui eu vou trocar também. Vou andar aqui não tenho assim um ponto estratégico, não. Quiser marcar aqui ó, o primeiro ponto para não perder, pode continuar mantendo. Não tem aqui um ponto estratégico da cor, troca de cor, não. Você pode trocar onde você quiser, pode ser aqui, ali no início. Eu vou trocar aqui mais ou menos no meio, tá? Eu vou fazer um colorido bem coloridão mesmo, bem... Vou trocar aqui, ó. Aqui eu já vou fazer a troca de cor do meu fio de novo, tá? Vou colocar o branco agora. Pera aqui, deixa eu fazer mais um ponto. E aqui eu vou trocar, vou colocar o branco aqui. Vou vir aqui com os dois juntos e vou pescar aqui, ó. Vou lá atrás. Quando eu pescar, eu pesco aqui o porcelana e o rosa. Aqui, se você não quiser cortar o teu fio, não precisa. Você já pode trabalhar aqui, ó, já levar o vermelho aqui junto. Eu acho que eu não vou cortar o meu não, vou levar, porque eu não gosto muito de ficar fazendo muito recorte. Eu vou levar ele junto aqui. Se você também não quiser cortar, você pode levar, tá? Já vai levando aqui, ó, chama-se, quando a gente trabalha assim, a gente chama trabalhar com fio conduzido. Então, tu já pode levar o teu fio conduzido aqui e trabalhando, tá? E fazendo os pontos e levando o vermelho aqui junto. É até bom, porque assim ele vai dar uma estrutura melhor à tua peça aí, tá bom? Eu vou continuar desta forma até chegar ali no final. Quando chegar ali no final, eu volto para fazer o fechamento junto com você. Tô chegando aqui já no final, já trouxe aqui meu fiozinho vermelho junto, como eu falei, eu não vou
Eu não vou deixar os fios de pendurado, então vai ficar muito fio para mim esconder depois e eu não gosto muito de ficar fazendo esses arremates desse monte de fio, gente. Aqui eu vou fazer o fechamento igual o outro, tá? Vou tirar meu marcador, alongar meu fio, venho aqui, faço o meu fechamento. Venho aqui embaixo, ó, da laçada, coloco de volta esse fio aqui, regulo o tamanho e faço o meu fechamento. E aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Vou continuar aqui trabalhando. Para cada ponto de base, vou fazendo um ponto baixo. Deixa eu marcar aqui para mim não me perder na hora de ver aonde é o início. E vou fazendo aqui, ó, vou trocar de fio também nessa carreira. Vou voltar pro vermelho com rosa, tá, gente? Eu vou fazendo assim, ó. Uma carreira de vermelho com rosa, uma carreira de rosa com essa cor porcelana, tá? Desse jeito aqui, ó. Venho aqui no próximo, vou fazendo assim. Vou ultrapassar até vir aqui na quina, mais ou menos. Assim, eu não tenho um padrão de fazer a troca de fio certinha, não. Eu acho que ele fica mais bonito quando a gente não segue um padronizado de fazer a troca todo no mesmo lugar. Ele fica mais bonito quando a gente faz a troca fora do lugar que era para fazer. Quando não tem aquele padrão de estar sempre no mesmo lugar a troca de fio. Como esse fio é bem colorido aqui, essa peça bem colorida, ela fica legal, fica parecendo que a gente brincou com a peça. Mas se você preferir ter um padrão de fazer a troca de fio, a troca de cor no mesmo lugar, pode, tá? Eu gosto de trocar desse jeito aqui, fora de lugar padrão, sem ter um lugar determinado. Faço aqui umas carreiras, até eu achar que tá bom, que nem aqui, ó. Já acho que tá bom, já ultrapassou aqui aonde eu fiz. Aqui eu já vou cortar cortar não. Vou deixar aqui o meu fio rosa e voltar aqui, ó. Aqui eu vou deixar aqui só vou arrumar aqui, deixa eu alinhar meus fios, já volto. Vou fazer aqui a minha troca de fio, gente. A troca de fio é do mesmo jeito que eu fiz a outra, tá? Venho aqui, ó, vou deixar o meu fiozinho ali porcelana parado. E vou voltar com o meu rosa e vermelho. E aqui vou conduzir ele aqui dentro, tá? Ó. Já vou conduzindo ele aqui dentro. E assim eu vou dar continuidade fazendo essa troca que você tá vendo aí, ó. Depois de fazer uma carreira, desse daqui, ó, eu volto pro meu fio rosa com porcelana. E vou fazendo assim, até concluir e fazer todas as minhas carreiras necessárias, que será 8 carreiras de ponto baixo. Vou adiantar aqui, quando eu fazer minhas 8 carreiras, eu volto para mostrar para vocês como que ficou a peça. Vou adiantar aqui, quando chegar lá em cima, minhas 8 carreiras estiver pronto, eu volto aqui para fazer o acabamento junto com vocês. Pessoal, subi aqui as minhas carreiras e acabei fazendo 9, porque eu achei que 8, a bolsa, achei que ficou muito pequena com 8 carreiras. Então, eu acabei fazendo mais uma carreira aqui de ponto baixo e deixei ela com 9, tá? De altura, ela ficou assim, ó, com 15 centímetros de altura. Aqui eu já vou fazer o fechamento, tá? Vou cortar aqui meu fio. Vou fazer aqui meu fechamento, porque eu vou fazer a alça e vou fazer o fechamento, vou mostrar pra vocês como eu fecho. Vou deixar um pedaço generoso aqui, gente, porque provavelmente eu vou deixar ele aqui pra alça, tá? Então, vou tirar aqui e deixar um pedaço generoso pra fora. Assim. Ó. Porque depois depois no final eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com esse sobrinha de fio aqui. Vai dar uma decoração diferente aqui na alça. Vou levar aqui lá pra trás. Pra levar lá pra trás, eu vou usar uma agulha mais fina aqui pra mim fazer os arremates. Então, eu vou levar esse fio aqui, ó. Bem aqui no primeiro ponto. Vou levar ele lá pra trás. Assim. E vou voltar com ele aqui, onde ele saiu, ó. Ele precisa voltar. Então, venho com ele aqui, eu trago ele aqui pra baixo. Assim. Desta forma.
E aqui eu faço o meu arremate, deixa do tamanho de uma correntinha. Mas como eu falei pra vocês, não precisa esconder esse fio, deixa ele aqui porque eu vou utilizar o meu, tá? E de vocês veem o que vocês preferem, certo? O meu deixa aqui porque depois eu vou utilizar ele pra fazer aqui um design na lateral da bolsa, tá bom? Aí depois eu mostro pra vocês como é que fica bem legalzinho. Aí se vocês não gostarem desse fiozinho pendurado, não precisa deixar, não é obrigatório, certo? Agora eu vou marcar aqui com o marcador onde eu vou fazer minhas alças e aí já volto pra mostrar pra você. Marquei aqui já com os marcadores aonde eu vou pôr a alça, tá? Separei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos pra cada lado, tá, gente? 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui vocês vão escolher o lado que achar que tá mais bonito para ficar para frente e o outro vocês deixam aí para trás. Ah, aqui eu centralizei bonitinho também, deixei 11 pontos aqui na frente e 11 pontos aqui atrás, para não ficar torta essa alça. E aqui, gente, vou fazer a minha alça da bolsa, tá? Eu vou usar o rosa e o vermelho para fazer, mas se você quiser usar igual eu fiz aqui, colorido, também dá. Eu acho que vai ficar melhor só com uma cor. Eu acho que com rosa e com vermelho fica mais bonito. Mas você vê aí o jeito que você prefere, se é com rosa ou com vermelho, rosa com vermelho, ou rosa com porcelana, ou fazer um mesclado igual eu fiz aqui também, certo? Eu vou fazer só com essa cor. Então eu vou vir aqui, eu vou deixar um pedaço generoso aqui de fio, porque depois eu vou fazer aquele design igual do outro lado ali na alça, tá? Vou deixar uns fiozinhos, depois vocês vão entender quando eu terminar. Vou vir aqui, ó, onde tá o marcador e vou pescar aqui meu fio e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou remover esse marcador daqui, tá? Vou regular esse ponto e vou voltar trabalhando aqui, ó. Para cada pontinho desse aqui, ó, vou fazendo um ponto baixo. E aqui já arremata esse fio aqui por trás, para ele ficar mais firme. Deixa ele aqui que o meu eu vou usar depois, tá? Chego aqui onde tá o outro marcador, vou removê-lo e vou fazer um ponto baixo aqui também, tá? Bem assim, então eu fiquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ponto baixo. O fiozinho pode deixar aí, tá? Depois eu vou utilizar o meu e vocês podem usar de vocês também, se vocês preferirem. Se não, depois vocês rematam e cortam. Mas se por acaso vocês não for usar o fiozinho para fazer design, igual eu vou fazer na minha, vocês podem deixar menor para não fazer desperdício de fio, tá bom? Depois é só arrematar depois, ok? Eu vou aqui, ó, fazendo a minha alça, eu vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui, ó, trabalhando para cada pontinho, fazendo um ponto baixo. Ó, para cada pontinho desse aqui, vou fazendo um ponto baixo. Finalizei aqui, ó, faço assim também. E volto do mesmo jeito, tá, gente? Para cada pontinho desse daqui, ó, vou fazendo outro ponto baixo. E vou fazer desta forma até chegar no final. Ah, eu esqueci de falar um negócio para vocês aqui. É muito importante. Não sei se vocês observaram aí, mas eu troquei de agulha, tá? Para fazer a alça, eu gosto de fazer com a agulha número 7, porque a alça fica mais firme, ó, os pontos ficam apertadinho. Quando eu faço com a mesma agulha que eu fiz a bolsa, os pontos ficam largos, e o que que acontece? Esse tipo de bolsa, ela cede por causa do fio de malha. Esse fio de malha da Círculo, ele é bem macio, então ele acaba cedendo um pouco. E aí fica muito elástico aqui, então eu prefiro fazer com agulha mais fina para ficar bem durinho e ficar resistente e não ficar cedendo depois essa alça. Então eu uso a agulha número 7 aqui para fazer a alça, certo? Vou dar continuidade, tá? Faço uma correntinha e volto trabalhando aqui, ó, para cada ponto de base, tá, gente? Eu vou aqui, ó, entre um ponto e o outro, tá? Para cada pontinho desse aqui, ó, vou fazendo um ponto baixo. Chego no final, faço uma correntinha. Dou aqui, ó, faço uma correntinha assim, volto trabalhando e fazendo a mesma coisa, até eu concluir o tamanho ideal da minha alça. A minha alça eu vou deixar entre 42, no máximo 43 centímetros de comprimento, tá? Quando ela tiver essa altura, uns 42 a 43 centímetros, eu volto aqui para fazer a finalização junto com vocês, certo? Vou adiantar aqui, porque senão esse vídeo fica muito longo. Já volto. Fiz aqui, gente, a minha alça, tá? Vou medir aqui.
que se você quiser fazer a tua do tamanho da minha bolsa, do tamanho da minha alça, já ter uma noção do tamanho, certo? Ó, vou medir aqui, do finalzinho, até... Uma observação, não precisa esticar, vocês vão... É só ir aqui, ó, no finalzinho da alça aqui, posicionar a fita métrica e vir com a alça esticada junto com a fita, tá, gente? Aqui, ó... A minha alça ficou aqui, ó, com 42 centímetros. Pra mim, esse tamanho é ideal. Entre 40 e 43 centímetros é o tamanho de alça que eu gosto para esse tipo de bolsa baguete. Mas se você quiser a tua alça maior ou menorzinha, também pode. É só na hora de fazer aqui as carreiras de ponto baixo, se você for querer a tua menor do que a minha, é só diminuir aqui umas 2 carreiras. Se você for querer a tua maior do que a minha, é só acrescentar aí umas 2 a 3 carreiras que vai dar tudo certo no final. Aqui eu vou costurar essa alça ali onde já marquei do outro lado com como é que fala? O marcador. Vou colocar aqui meu fiozinho. Esse aqui dá pra mim colocar 2, então vou colocar os 2 aqui de uma vez pra adiantar. Vou colocar aqui na minha agulha de tapeceiro. Dá pra fazer essa parte com agulha de crochê, mas eu aconselho que faça com agulha de tapeceiro, que vai ficar com acabamento mais limpo, tá, gente? Vai ficar bem melhor, tá? Se você costurar com agulha de tapeceiro. Então, eu vou vir aqui, ó, onde eu coloquei meu marcador e vou dar uns pontos, tá? Você não tem uma regra, pode pegar de baixo de trás pra frente, de frente pra trás. Eu vou aqui, ó, de frente pra trás, aqui, ó, e dou um pontinho aqui, ó. Já vou costurando, aí eu venho, pego aqui na bolsa, ó, bem aqui no último pontinho da bolsa, e faço a mesma coisa. Venho de novo aqui, porque eu quero que fique bem costurado esse meu primeiro ponto. Eu não quero que ele venha abrir depois, tá, gente? Então, é ideal que dá um pontinho aqui bem dado. Ó, mais uma vez. Agora eu venho de trás aqui, ó. Passo aqui dentro da alça, não sei se você tá conseguindo ver aí na câmera, ó. Passa aqui dentro da alça e vou descer e vou costurar a bolsa aqui também. Esse primeiro marcador, se estiver atrapalhando, pode tirar, vou tirar o meu aqui porque tá me atrapalhando. E vou costurando, tá? Pego aqui, ó, na alça, aqui de novo. Aqui, às vezes, pode enganchar, não achar o buraquinho, mas vai com jeitinho aí que, com calma, com paciência, você vai conseguir fazer a costura. Venho aqui, ó, nesse próximo. E agora, vou aqui no último marcador, tá? Onde eu marquei. Tá? Vem aqui, ó, na bolsa de novo, ó. No último ponto da bolsa, pode pegar na lateralzinha aqui, se você preferir. E venho aqui, ó, no último ponto, aonde eu coloquei o marcador. Aqui você pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, desse ladinho, dá 2 pontos. 1, 2, 3, 4. Dá 2 pontos, ó, vim aqui de novo na alça, pra ficar bem firme aqui, ó, a costura. E descer de novo aqui, ó, no ponto, tá? Porque a gente não vai querer que esse ponto se desfaça depois, tá, gente? E que fique mal feita essa costura. Feita aqui, ó, o que vai fazer? Aqui pode tirar o marcador, a agulha de tapeceiro daqui. Aqui pode vir com a agulha de crochê mais fina e dar mais um jeitinho aqui, ó, de passar aqui por trás, aqui em alguns pontos, pra finalizar essa peça, tá? Se quiser dar um nozinho aqui pra ficar firme, bem firme, isso aqui pode, porque eu vou utilizar essas pontinhas, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou trazer ele aqui dentro, aonde eu quero ele pendurado. Primeiro, gente, vai avaliar, dá uma olhadinha aí, a parte que tu quer que tu fica pra frente da tua bolsa, tá? Dá uma olhadinha que tu quer que fica. Se você for colocar aqui os penduricá igual eu, os fiozinhos do lado, tá? Dá uma olhada onde tu acha que tá mais bonito, de um lado, do outro. E aí o lado que tu achar que tiver melhor, tu deixa pra frente. Deixa eu ver. Vou deixar esse lado aqui pra frente da minha bolsa, então eu vou trazer aqui por dentro esses fiozinhos pra me colocar ele ali na frente. Ó, passa aqui pelos fios aqui por dentro com agulha mais fina de crochê pra não lacear os pontos. Ó, vou passando aqui por dentro, tá, gente? Ó,
mais e vou passando aqui por dentro até sair aonde eu quero. Chegou aqui aonde eu quero, vou puxar ele pra fora, tá? Ó, puxar ele aqui pra fora. Porque eu quero que ele fique aqui, ó, igual o outro. E aqui, gente, vou colocar mais uns 2 fiozinhos, porque eu quero a minha bolsa bem extravagante aqui nos penduricai, tá? Vou colocar mais uns fiozinhos, porque eu acho que vai dar um charme todo especial à peça. Mas se você não gostar desses penduricai aí na bolsa, aí esses fiozinhos aí solto, aí não precisa colocar não, gente. Eu vou colocar porque eu acho que vai ficar diferenciada a minha peça. Vai dar um charme a mais. Vou colocar aqui um branquinho, né? Vou colocar mais um fio rosa aqui pra ele ficar bom. Que aí ele vai ficar bem legal. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vou pôr do outro lado a mesma coisa. Que tá aqui, eu vou pôr lá do outro lado. Aqui você pode vir aqui por dentro, tá? E passar aqui por dentro e levar lá pra fora. Eu vou passar aqui por dentro pra me dar um acabamento aqui, pra não ficar, depois não soltar esse fio. Vou vir ele aqui por dentro, aqui, ó. Aqui é só descer 1, 2 pontinhos pra baixo, pingar um pinguinho de cola, se você quiser, pra ficar bem firme isso aqui e não soltar. Eu vou passar aqui, ó, pra baixo. Porque eu não quero que depois esses fiozinhos voltem a soltar, venha a soltar depois. Ó, venho aqui e vou dar um pinguinho de cola pra ele ficar bem firme aqui dentro. Porque se não fazer um acabamento bem firme, ele vai soltar depois esse fiozinho. Eu não vou querer que o meu fio solta, tá? Então, eu vou colar ele aqui dentro, embaixo do ponto, pra ficar com o acabamento bem limpinho. Feito isso aqui, deixa secar alguns segundos, tá, gente? Deixa secar pra não vir a soltar depois, tá? Deixa aí uns 20 segundos, deixa 1 minutinho, 2 minutinhos secando. Depois que ela secar, eu vou trazer esse fiozinho pro lado de cá. Vou esperar a minha aqui secar uns 2 minutinhos e já venho. Pronto, a minha peça aqui já secou, gente. Se você quiser deixar a tua mais tempo, pode deixar. A minha tá bom, deixei 2 minutinhos. Então, eu venho aqui, ó, aonde tá saindo os meus fiozinhos, e vou trazer aqueles 2 que eu coloquei a mais aqui pra frente também. Ó, puxa com jeitinho. O meu eu vou querer aqui, ó, de um lado e do outro aqui, ó, pra ficar bem aqui, ó. Aqui eu vou cortar eles do mesmo tamanho, tá? O ideal é medir. Vou medir aqui com a minha fita métrica, que eu quero eles 2 do mesmo tamanho. Eu não quero nenhum maior do que o outro. Então, eu vou vir aqui com a minha fita pra mim poder cortar os 2 do mesmo tamanho. Eu vou cortar o meu com 17 centímetros aqui, ó. Vou cortar os meus com 17 centímetros. Vou do outro lado, vou medir também e vou cortar, tá? Pra ficar do mesmo tamanho, pra ficar bonitinho. Aqui é só alinhar ele, colocar aqui a posicionar a fita métrica, do tamanho certo. E vou cortar aqui também com 17 centímetros também o meu fio do lado de cá. Se não ficar exatamente do mesmo tamanho, não tem problema, mas que fique o mais próximo possível. Eu gosto de medir porque eu quero eles todos do mesmo tamanho, gente. Eu não quero nenhuma pontinha, nenhum lado maior do que o outro. Depois que cortou, é só acertar os fiozinhos, a parte que tiver sobrando, soltando. Ou pode deixar também, se quiser deixar um maiorzinho do que o outro, também não tem problema. Vai dar um charme todo diferente à peça também, se você quiser deixar um fiozinho desse maior do que o outro, não vai ficar ruim, vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Mas os meus eu vou deixar tudo do mesmo tamanho. Aqui, gente, é só colocar o fecho imantado na peça, tá? Agora que tá pronto. Mas antes de eu colocar o fecho imantado, deixa eu tirar as medidas aqui junto com vocês, pra vocês verem o tamanho que a minha peça ficou, tá? A minha ficou com 15 centímetros de altura. Aqui de largura, se vocês quiserem dar uma achatadinha aqui pra ver melhor
Aqui a largura pode. E ficou com 22 centímetros de largura. Pra mim ficou ótima. 15 assim e 22 assim. Agora, se você quiser a tua bolsa maior do que a minha, maior do que eu fiz aqui, que é com 22 assim e 16 assim, é só acrescentar mais correntinhas, que quando você acrescenta mais correntinha, a tua peça automaticamente vai ficar maior. E subir mais carreiras. Para mim, esse tamanho, para tamanho padrão de bolsa pequena, de bag, né, que eu falo que é mini bolsa, com essas bolsinhas pochete não, bolsinhas baguete para ombro, elas são pequenininhas assim mesmo, não são bolsa grande não, são bolsa para carregar um celular, coisinha básica. Então, se você for fazer desse jeito, o tamanho padrão é esse mesmo, 22 centímetros. Agora, se você quiser ela grande, que caber bastante coisa, aí, como eu falei, precisa adicionar mais correntinha aqui no fundo. Uma observação, com esse fio dá pra você fazer do tamanho que você quiser. Pode fazer ela bem grandona, porque o fio da círcula não pesa. Eu vou ter que pesar aqui junto com vocês, antes de eu colocar o fecho imantado, pra vocês verem o tamanho dela, certo? Essa bolsa, ela vai ficar bem levinha, ó. A balança tá no zero, certo? Vou apoiar aqui a minha peça para vocês verem o tamanho que ela ficou. Quando você for pesar aí, tenta colocar toda a bolsa em cima da balança, sem deixar nada em cima da mesa, tá, gente? Não deixa nada na mesa, porque o que acontece? Quando você colocar a tua peça aqui, se ela estiver apoiando na mesa, vai dar diferença no peso. Então, a minha peça ficou com 252 gramas, pra mim tá perfeito. Ela tá aqui meio que migrando, querendo ficar 252, 53, mas é o peso que a minha ficou. 250 gramas aproximadamente é o peso da minha bolsa. Então, assim, se você quiser colocar mais fio aí, pode, porque se uma bolsa ter 500 gramas não é pesado, dá pra fazer. Então, você pode fazer uma bolsa dessa baguete bem grandona, se você quiser, tá bom? Essa é a dica que eu dou, é só colocar mais correntinha. Coloca 2, 3, quantas correntinhas for necessário para atingir o tamanho que você deseja. Aqui eu vou finalizar ela, colocar meu fecho imantado, tá, gente? Vou colocar aqui o fiozinho na minha agulha. Mas antes eu vou centralizar aqui, ó, aonde eu quero colocar o fecho. O ideal é vocês sempre centralizem, tá, gente? Conte os pontinhos, divide certinho pro fecho imantado não ficar torto, tá? Se vocês for colocar uma etiqueta também, centraliza tudo bonitinho pra ficar com um design bem bonito a peça. Eu vou centralizar aqui e já volto. Então, já separei aqui, ó, não sei se você consegue identificar aí, porque eu coloquei o marcador, é meio rosinha, mas eu separei, centralizei, deixei aqui, ó, 5 pontos pra cá, e 5 pra cá e centralizei aqui no sexto, tá? Como a gente deixou 11 pontos, deu certinho aqui a contagem. Então, eu coloquei aqui e aqui atrás também eu centralizei. Aí, eu vou colocar nesse ponto, mas do lado de dentro, tá, gente? Como eu vou usar esse fecho aqui, ó, costurável. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou separar o fecho. Eu gosto de colocar o macho aqui pra frente e a fêmea do lado de trás, tá? Então, aqui eu já sei o lado de frente da minha bolsa, que é onde tá os fiozinhos aqui, tá fácil de eu colocar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu lado fêmea e vou aqui posicionar, tá? Ah, gente, outra dica muito importante aqui é assim, use um fio que case com a peça que você tá fazendo, que é da mesma cor, tá? Se você não tiver um fio da mesma cor da peça, eu te aconselho a usar aquele fio de nylon, aquele fio invisível que a maioria das pessoas usa, tá bom? Pra não dar contraste no acabamento, não vai ficar muito bonito. Então, eu já até coloquei aqui já a linha, já prendi aqui pra ficar fácil, tá? Então, eu vou aqui no ponto, tá? Que tá na direção aqui do marcador, do lado de dentro dele aqui, ó. E vou dando uns pontinhos, tá, gente? Não sei se você consegue. Fica ruim de ver, porque aqui a alça atrapalha. Eu acho que assim fica melhor pra você ver aí. Ó, dou um pontinho na peça, aqui, ó, como você tá vendo. Ó, um pontinho na peça. E um pontinho aqui, ó, no fecho, tá, gente? Vou costurando desta forma, ó. Que você tá vendo aí no vídeo, ó. Um pontinho na peça. E um pontinho aqui saindo nessa orelhinha aqui do fecho. E assim eu vou costurar esse botão imantado aqui na minha peça de crochê. Eu vou dar aqui, gente, de aproximadamente de 5 a 6 pontinhos, tá? Que assim vai ficar bem firme e não vai soltar depois esse fecho.
Eu vou fazer esse processo para cada orelhinha dessa aqui, vou dar de 5 a 6 pontinhos. Lembrando vocês de tomar cuidado aqui, ó, pra não furar as mãos, porque eu particularmente, toda vez que eu vou costurar, sempre furo as mãos aqui. Eu acho que eu sou um desastre pra costurar, né? Aqui, gente, ó, costurei esse lado, vou costurar esse lado também, o de baixo e esse aqui de baixo, tá? Pra cada um deles, eu vou dar aqui, ó, como eu falei pra você aí no vídeo, de 5 a 6 pontinhos, tá, gente? Aqui eu vou costurando até fixar. Quando eu costurar esse lado, vou fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou costurar o outro fecho aqui, do lado de cá. Vou costurar os dois. Quando eu terminar de costurar, é do mesmo jeito, tá, gente? Aqui, ó, centralizei, vocês vão ver na direção do ponto aqui dentro e vai fixar aqui, ó, o lado macho do outro lado, tá bom? Aí eu vou costurar aqui, vou adiantar. Quando eu fixar aqui meu botão, meu fecho, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou minha peça. Vou adiantar aqui e já vem, tá, pessoal? Finalizei aqui a costura do meu fecho imantado. E aqui a peça tá pronta, aqui é só dar os ajustes final, dar uma arrumadinha aqui, ali, onde não tá muito bonito, sabe? Aquela arrumadinha, ajeitadinha extra, tá? Se tiver meia tortinha, você dá uma modelada, dá um jeitinho aqui embaixo, vai modelando a peça, tá? Até ela tomar forma, porque sempre que a gente vai fazer os ajustes final, colocar o fecho, fazer os acabamentos final, a gente acaba amassando a peça e aí ela não fica muito bonita. Aqui, se você quiser finalizar com a etiqueta da sua logotipo, da sua marca, a minha eu não vou colocar nada, gente, eu vou deixar do jeito que tá aqui, tá? Eu acho que ela fica bonita com a etiqueta de tecido, mas eu ainda não tenho, tá? Aqui é só vocês arrumar aqui, arrumar esses fiozinhos, se não ficar muito bonito, ó, dá uma esticadinha pra ele fechar aqui, ó, e essas partes que fica aparecendo aqui, ficar bonitinho. Esse fio da círculo, ele é assim mesmo, às vezes ele não fecha completamente. Aqui é só ajustar, dar aquela ajeitadinha extra, tá? Aqui ela tá pronta, ó, do jeito que eu quero, eu queria assim, ela ficou exatamente como eu queria. Como eu falei, se você quiser a tua peça maior, coloca mais correntinhas inicial, se tu quiser menor, deixa menos correntinha. Como eu disse, esse tamanho pra mim de bolsa tá perfeito. A minha eu vou deixar desta forma mesmo. Se você tiver qualquer dúvida também, assim, com relação ao material, qualquer coisa, pode me chamar, pode deixar mensagem aqui, que sempre que eu tiver um tempinho eu vou responder, ou me chama lá na rede vizinha, tá, gente? Deixa a mensagem lá no direct que eu respondo também, certo? Eu vou deixar o material também que eu utilizei, reforçando, lembrando novamente que eu vou deixar todo o material que eu utilizei, a numeração da agulha, tudo certinho na descrição do vídeo, certo? Então, por hoje é só, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tá, pessoal? Beijo e até o próximo vídeo.